Shalom, queridos! Vamos aqui para o nosso 13º áudio de batalha espiritual avançada. Meu nome é Ronaldo Drogovic, aleluia. O nome do Senhor seja glorificado. Amém, querido? Nós estamos falando sobre adoração profética, que é uma arma para destruir as obras do inimigo, amém? A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Salmo 68:8. Aqui, querido, o derramou, nesse versículo, é a palavra hebraica nataf, que significa cair, escorrer, pingar, mas também profetizar, pregar, gotejar. E o Senhor derrama a sua palavra profética sobre nós. Essa palavra cai do céu. Esse é o resultado da presença do Senhor. Isso acontece durante a adoração. A unção vai sendo gotejada sobre nós. Já falei algumas vezes sobre esse assunto. Tá? E Deus, queridos, com certeza habita no meio dos louvores do seu povo. A presença do Senhor sempre vai estar se manifestando como resultado de louvor, queridos. A presença de Deus, amados, ela nos faz adorar como nossa resposta à sua presença. Amém? Deus derrama canção profética sobre os nossos corações. Os cantores podem cantar profeticamente como resultado de nataf. São canções que elas vêm do coração de Deus, elas vêm do céu. Elas vêm derramadas, amém? Do céu, e podem vir sobre qualquer pessoa na congregação. O Senhor. Nataf, às vezes, é traduzido como profeta, que significa cair, escorrer ou destilar. Olha que tremendo. Seus usos incluem a chuva destilando e pingando do céu, palavras que caem da boca de alguém, como vinho novo, descendo sobre nós, né, queridos? Outra palavra hebraica traduzida como profeta mostra que os profetas falam o que ouvem de Deus, né? Ou do Senhor Jesus nos nossos dias. Eles não falam por conta própria. O profeta não fala aquilo que quer, fala aquilo que ouve. Embora os profetas sejam chamados a derramar as palavras por onde e quando Deus exigir, o que a gente vê assim que é óbvio, que aprendemos com Nataf, é que Deus derrama suas palavras sobre o profeta. Isso significa falar por inspiração. Ou seja, a mensagem que o profeta traz não é sua, aleluia, mas as palavras são do Senhor. E além disso, implica que muitas vezes o profeta pode não saber muito da mensagem quando começa a profetizar, mas que as palavras são derramadas sobre ele. Isto é, ele as fala quando as recebe de Deus. Isso é tremendo e maravilhoso. Esse derramar, queridos, faz com que cantemos canções inspiradas pelo Espírito Santo, proféticas, assim como pessoas podem ser inspiradas para escrever, né? A
partir de Deus, como foi escrita a Bíblia, tá? E digo para vocês que isso não cessou, pessoas continuam a escrever livros e textos a partir daquilo que vem de Deus, viu, queridos? Então, as igrejas devem permitir que Deus derrame essas canções durante a adoração. Muito disso, queridos, acontece de maneira espontânea, no meio do culto. Então, isso não deve ser bloqueado, tá? Isso deve ser, na verdade, aceito, tá? Porque veio o trono do Pai. Cânticos proféticos vêm completamente do céu e chega sobre a congregação. Quando a gente vai se acendendo, querido, durante a adoração, amém? Isso não tem como ser expressado com palavras em português, por exemplo. Isso tem que ser feito de maneira que vem através do Espírito. Amém? Estou procurando as palavras aqui. Você tem que ter tempo de qualidade com Deus durante essa adoração, para essas canções serem liberadas. Amém? Esse Nataf é como assim que acontece de maneira gradual. Vocês estão entendendo? Ele vem de maneira contínua. Tá? Isso significa também que isso se forma dentro de nós. Então o profético não pode ser ensinado. O profético ele tem que ser apenas expressado, tem que sair das pessoas. Por isso que uma dança profética às vezes ela não pode ser ensaiada em grupo. Amém? Às vezes ela vai chegar do céu, não vai conseguir fazer todo mundo igual, porque ela vai vir de cada um. Isso às vezes acontece muito de olhos fechados, conectado com o Espírito. Amém, queridos? Muito lindo. Tá? Lá em Jó diz assim, ó, Jó 29, depois que eu falava, eles nada diziam, as minhas palavras caíram suavemente sobre os seus ouvidos. Enquanto Jó falava, seus amigos recebiam revelação ou compreensão da palavra de Deus. Amém? Que vinha do trono. E essa adoração profética, com certeza, é uma poderosa arma de guerra. Porque ela flui do trono para a terra. Mas só manifesta através das pessoas. Onde está o Espírito de Deus, com certeza, ali há liberdade. Essa forma super elevada de adoração, ela com certeza é inspirada pelo Espírito e ela traz uma transformação e uma inspiração em quem a ouve. Com certeza traz renovo, encoraja o Espírito, quebranta. Quando a palavra profética do Senhor é liberada em forma de dança, cânticos, queridos, pessoas são libertas, a escravidão é destruída, correntes, cadeias. Os laços são soltos, emaranhados são desfeitos. Isso é poderoso, querido. Ouça-me, por favor. Isso é poderoso, poderosíssimo. Amém? Poderes demoníacos que estiverem presentes por anos, por décadas, podem ser dissipados com esse tipo de adoração. Queridos, não é frescura. Amém? Tem pessoas que são tão grosseiras durante o culto, sabe? Que ela quer logo ouvir o que tem para ser dito e ir embora. Ela não percebe aquilo que está vindo do trono. Ela não percebe um anjo passando perto. Ela não percebe um gemido inexprimível do Espírito.
Ela não percebe o momento em qual Deus falou, pode pedir, porque agora eu faço. Oh, responde, voy a la bastora, badará monteia. Chanto de gondara, balabasso, rebechombe. Ori, balabaro, badarabachou. Tem muitas pessoas que louvam, queridos, com a alma. Amém? Conectados com o Espírito. Mas ela louva conectado. Sabe? Ela está ali, mas ela não está ali. Amém? Essa unção profética. Olha, estou sentindo Deus aqui, querido. Ó. Peça para o Senhor em espírito, fala, Pai, deixa eu ver onde é que estão os teus anjos aqui ao meu redor. Deixa eu sentir, Senhor, o teu Espírito passar sobre mim, através de mim. Deixa eu discernir, Senhor, a tua voz. Jeremias, queridos, ele apresentou a sua autoridade profética. Jeremias 1,10 diz assim: eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Querido, Deus estava dando isso para Jeremias. Isso é verdade, não só com respeito aos profetas do Antigo Testamento, mas também aos profetas atuais. Quando os profetas falam, as palavras que saem das suas bocas são carregadas de autoridade, unção do poder maravilhoso de Deus. Elas carregam a autoridade divina. Essa autoridade é dada aos profetas pela graça de Deus, para dois motivos, duas missões muito distintas: para a destruição do reino das trevas e para estabelecimento do reino de Deus. O profético é muito poderoso, queridos. Adoração profética, unção profética, dança profética. Tragam um tangedor, alabacé e acei. O reino das trevas tem produzido pecado, queridos. Traz enfermidade, traz pobreza, traz rebelião, traz enfermidade. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos os dons do ministério são chamados para o estabelecimento da justiça, queridos. Trazer paz, alegria do Espírito Santo. E são responsáveis por isso. Mas essa autoridade dos profetas permite-lhes arrancar, despedaçar, arruinar e destruir as obras do diabo. Os profetas também têm autoridade para edificar e plantar o reino de Deus.
Embora o resultado final de se levantar contra o reino de Satanás seja abrir espaço para instalar o reino de Deus. Muitas vezes parece que se dá muito mais ênfase à destruição, né, do reino das trevas do que a edificação do reino de Deus. Mas é assim. Parece que aqueles que entendem a unção profética, operam debaixo dela, se veem lançados na guerra frequentemente e tem um conflito direto com os poderes das trevas. A unção profética, ela envolve esse confronto direto com as trevas, queridos. Eu já vi muitas vezes a apóstola Neucélia começar a dançar no meio do monte escuro, e eu só via assim alguns flashes dela quando ela passava entre as brechas que tinham na folhagem das árvores e a luz da lua atravessava, e aí eu via ela dançando e via ela fazendo danças de guerra, sabe? Eu via ela batalhando com espadas espirituais, ela jogava bombas, e no começo Satanás soprou no meu ouvido que aquilo era meninice, mas logo veio o Espírito Santo e disse para mim que tudo aquilo partia do coração do Pai. Às vezes isso acontece com as pessoas dentro da igreja. Vêm as manifestações proféticas, danças, cânticos espirituais, gemidos, manifestações, e às vezes até acham que aquilo está vindo das pessoas, mas vem do coração de Deus. Um exemplo dessa unção de confronto, queridos, aconteceu na vida de Elias, que desafiou e confrontou os poderes da idolatria no Monte Carmelo, por causa do ofício de profeta. Ele foi capaz, querido, de despedaçar a fortaleza de Baal que governava Israel. Como resultado do ministério de Elias, um julgamento inevitável veio sobre a casa de Acabe. Por meio das declarações dos profetas, queridos, os espíritos malignos são arrancados das suas habitações, das suas moradas. Aqueles que têm o ofício de profeta falam com mais autoridade do que os cristãos que profetizam pelo espírito de profecia ou pelo simples dom de profecia. As palavras dos profetas são poderosas porque elas são divinamente inspiradas. Queridos, lá em 2 Coríntios 10:4 fala sobre a unção profética de despedaçar fortalezas. Os profetas têm autoridade sobre os reinos demoníacos. Satanás, ele vem e ele estabelece essas fortalezas demoníacas dentro de indivíduos, igrejas, famílias, cidades, nações. Mas a unção do profeta é a arma que o Senhor deu para derrubar essas fortalezas, para destruir sofismas, queridos. Eu tenho visto pessoas chorarem no meio dessas manifestações de unção profética, caírem no chão confessando pecados, pedindo para Deus purificação profunda, pedindo para Deus para serem lavadas com o sangue do Cordeiro.
Pessoas se quebrantando depois de receberem declarações proféticas. Os profetas normalmente carregam uma forte unção para a libertação. Em Oséias 12:13, o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito. E por meio de um profeta cuidou dele. Querido, se você é profeta, pode ter certeza que você tem a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. Essa unção combinada, queridos, ela proporciona a capacidade de trazer essa libertação profunda ao povo de Deus de uma maneira especial. Não é todo momento que essa unção se manifesta, mas quando se manifesta é muito poderoso. Essa unção profética, queridos, ela destrói e ela arranca o mal. É que nem você entrar dentro de uma fortaleza, de um castelo, e arrancar o mal de lá de dentro. O ministério de Jesus, queridos, ele estava fazendo com que os ministérios daquela época, né, os líderes religiosos, se ofendessem. E quando estavam ofendidos, estava acontecendo ali como uma extirpação do espírito. Quando isso acontece, querido, por meio do ministério profético, as pessoas ficam ofendidas. Pode ver, quando Deus está te usando de maneira profunda mesmo, tem pessoas que ficam com vontade de levantar e sair, e outras estão recebendo poderosamente. O inimigo tinha plantado o joio e o trigo no meio da igreja. E o inimigo pode sim plantar pessoas chaves para ele, né? No meio de ministérios locais, assembleias, e trazer confusão e prejudicar a obra do Senhor. Ore para essas pessoas rapidamente se converterem ou saírem da igreja, porque tudo que elas fazem é trazer dano, prejuízo à igreja local. É raro essas pessoas são plantadas por Satanás fazerem algo bom. Elas sempre vão causar rebelião. É o joio, tá bem? Que está em meio ao trigo. Jesus fala para não arrancar. Quem pode arrancar é Ele. Então você só ora. Amém? Você não pode mandar embora. Você tem que deixar isso acontecer de maneira através do Senhor. Amém? Também, queridos, os profetas têm unção, viu, para arrancar essas pessoas. Mas é através da intercessão. É através dessa unção, amém, que destrói fortalezas, que às vezes essas pessoas vão se converter. Tinha uma satanista dentro da nossa igreja, que ela era acima de qualquer suspeita. Sua aparência, bem branca, cabelos loiros, olhos verdes, pacata, fala baixo, fala manso, amém? E aparentemente não estava causando dano nenhum, mas o plano era levar o meu filho pequeno embora para sacrificá-lo. Olha o tamanho do prejuízo que poderia acontecer, o tamanho da tragédia, amém? E naqueles dias Deus pediu para a gente ficar muito em oração, e Deus revelou tudo para nós dentro da cabana, e nos deu essa unção profética para que manifestasse os demônios de alta patente sobre a vida dessa mulher. Demônios de alta patente são dificílimos de serem manifestos. Só com unção profética específica é aquilo que está mais em oculto que vai ser revelado. São os planos mais terríveis, amém, que são revelados. E aquela unção que foi gerada na cabana fez com que
se manifestasse o demônio nessa mulher, e ela fazia com o pé símbolos satânicos no chão onde ela estava sentada, bem atrás da igreja, né? E ela não suportou, amém, aquela unção quando foi tocado o chofar, amém. Tem pessoas, queridos, e até judeus, que eu respeito muito o povo judeu, muito, mas como não posso concordar com tudo que acontece com todas as pessoas na terra, eles dizem que o chofar só pode ser tocado em algumas ocasiões no ano, e o próprio Espírito Santo me deu o chofar para tocar de maneira profética. Às vezes eu toco tanto, e os toques que ele quer, que chega a cortar os meus lábios, racha de tanto vibrar, e por cima mesmo da dor do lábio rachado, eu continuo a tocar. No outro dia está aquela marca grande, aquele corte grande no lábio, já cortou várias vezes. Mas pessoas foram libertas durante o toque do chofar, que também é uma arma, porque recebe essa unção profética e sai, né, como instrumento de sopro, como instrumento de libertação. Tá bem, queridos? Então, essa unção profética destrói as obras do diabo. As obras do diabo na igreja, através dessa satanista, era levar meu filho. E ela estava traindo meu filho com todos os cultos, ela estava minando meu filho, estava cevando ele com desenhos que ela trazia de casa, desenhos impressos, né? Desenhos bonitos, lápis de cor, e meu filho foi dando lado para ela. Até que um dia ela chamou o meu filho para dentro do carro dela. E ele saiu da salinha de crianças e foi indo. Eu estava pregando a palavra, mas meu filho mais velho correu atrás na calçada e pegou a porta do carro, já estava aberta. Amém? Ela usava o nome, que lógico não é o nome dela, de Larissa. Amém? E ela estava infiltrada na igreja, de maneira muito sutil. Queridos, o demônio de alta patente, ele não é grosseiro, ele não é tão sensitivo. Quando ele percebe essa unção profética, ele se afasta, ele sai das pessoas, amém? Mas foi descoberto, queridos, a unção fez isso, tá bem? Então, dê muita atenção para essa unção quando é derramada no culto. Fica olhando, alguns momentos no culto fica muito forte a unção da igreja, e pode acontecer todo tipo de manifestação. Não cale os profetas, não cale as profetisas, amém? Eles estão prontos para trazer algo realmente especial da parte de Deus. Outras pessoas podem trazer isso também, podem, mas acontece mais com eles, tá bem, queridos? E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, tá bem? Até amanhã, onde nós vamos falar aqui um pouco mais da unção profética, para a gente poder avançar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tchau, tchau.